Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Retratos de Jampa. Muito prazer, meu nome é Vitor. E hoje estamos aqui no bairro do Cristo Redentor, né? Provavelmente algumas pessoas podem estar reconhecendo. Estamos aqui no estádio, aliás, na parte de fora, né, do estádio José Américo de Almeida Filho, conhecido popularmente como o Almeidão, né? Então aí, para vocês terem mais um pouco de noção em que lado do estádio estão, né? A gente está perto aqui, na parte, assim, próximo da entrada, né, das viaturas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, SAMU, e também ali ao fundo o ginásio O Ronaldão. Bom, e hoje, né, no quadro Conhecendo o Jampa, vamos falar desse estádio, que é um dos, junto com o Amigão, é um dos maiores estádios da nossa Paraíba, né? E aí tem uma história bem interessante, porque quem é paraibano, com certeza já percebeu que tanto o Almeidão como o Amigão, né, são parecidos, né, na sua estrutura e tal. Mas aí, pelo menos nas informações que a gente tem, né, conseguiu achar, tem um pequeno detalhe que seria nos arcos, né, como esse aqui, ó. Creio que deve ser essa área aqui, né, que no do Almeidão eles são pra cima e no Amigão pra baixo. Bom, pelo menos foi o que eu consegui achar, né, então com certeza deve ser esses arcos. Mas aí nas informações havia dizendo que desapareceu nas últimas reformas, né, que teve. Enfim, bom, o estádio Almeidão, né, especificamente o Almeidão, tem algumas curiosidades, como eu falei, né, como essa agora da pequena diferença, né, entre o Almeidão e o Amigão. Bom, a sua localização, né, o estádio Almeidão fica localizado aqui no bairro do Cristo Redentor, bem próximo do atual viaduto o menino quase que caiu ali, próximo do viaduto do Geisel, né, como é conhecido, o viaduto Eduardo Campos, e aí próximo também do Ronaldão, né, praticamente na entrada do bairro do Cristo, né, de quem vem pela BR. E aí é o seguinte, há um engenheiro, não hoje, né, mas antigamente, o engenheiro Carlos Pereira, né, que foi o responsável, né, como é que eu posso dizer assim, por organizar tal, e fazer e comandar, né, as obras, tanto do Almeidão como do Amigão. E aí ele foi chamado pelo então governador da Paraíba, né, o Hernani Sátiro, na qual inclusive há um bairro aqui na Zona Sul, né, com o nome dele. E aí o seguinte, a ideia era fazer um só estádio, que seria aqui na capital da Paraíba. Mas como há uma entrevista aí do tal engenheiro, né, o então governador da Paraíba tinha dito: se for para fazer um estádio na capital, eu vou fazer em Campina Grande também, né? Tenho que fazer em Campina Grande também. Então o projeto teve essa pequena mudança, e aí com isso o Amigão também foi sendo construído, né? Então assim, os estádios são parecidos na sua estrutura e também na história, né? Até porque foram inaugurados em dia, acho que com um dia só de diferença, né? O Almeidão, ele começou a ser construído em dezembro de 1973 e após 14 meses de obras foi inaugurado no dia 9 de março de 1975, né? Onde teve um jogo entre o Botafogo do Rio de Janeiro e o Botafogo da Paraíba, e aí o Botafogo Carioca venceu por 2-0. O primeiro gol do estádio foi do jogador Tiquinho, né, do Botafogo Carioca. Não é o Tiquinho Soares, né, o paraibano, que atualmente joga no Botafogo lá do Rio de Janeiro, era outro. E aí ele fez o primeiro gol, pelo menos que eu tô lembrando agora das pesquisas que a gente fez, o gol foi mais ou menos no início, né, nos primeiros minutos de jogo. Então pode ter sido o gol mais rápido que
teve, né, na história do Almeidão, né, enfim, uma suposição aqui que eu faço. Bom, e aí, como eu falei, né, o presidente da Paraíba falou, não, se for fazer, vamos fazer um estádio em João Pessoa, mas também em Campina Grande. E aí com isso acontece o seguinte, aliás, um detalhe que eu ia esquecendo é que em uma das entrevistas que o engenheiro Carlos Pereira deu, né, ao Globo Esporte da Rede Globo, aqui da Paraíba, ele informa que a obra teve que ser recomeçada, né, do estádio Almeidão, pois o estádio estava sendo construído no eixo leste-oeste, né? No caso, não nesse formato, não nesse sentido que o estádio está sendo construído, né? Existe hoje, no caso, né? No caso, seria assim, lateral, né? Então, por conta que em um dos gols, determinados goleiros ficariam com o sol na cara, né? Então, para evitar que isso acontecesse, o estádio teve que ser, teve que refazerem, né? Ainda não, provavelmente as obras não estavam tão avançadas, né? E aí se encontra nesse estado, né? Que está hoje, enfim. E aí a gente está perto de uma das entradas, né? Do estádio, próximo aqui do Ronaldão, né? Enfim. Mas aí ao longo do estádio tem várias entradas, inclusive hoje tem alguns guichês, né, das bilheterias no entorno que estão abertos, né, para venda de ingressos aí para o próximo jogo do Belo, né? E bom, a gente vai mostrar outros trechos do entorno, né, do Almeidão, mas aí como a gente já mostrou o Ronaldão, com certeza já apareceu antes, mas não tem assim, né, só para reforçar ali atrás, não sei se vai dar para ver daqui, mas enfim, por trás desse quiosque, né, que tem aqui, que foi construído na última grande reforma que teve ali entre 2013 e 2014, assim como outros aqui no entorno, e a praça do skate, na qual a gente vai mostrar mais na frente. Ali atrás fica o terminal de ônibus, né, do Cristo, do Almeidão, né? Não sei se em outra área do Cristo tenha terminal, creio que não, acho que só esse mesmo. Então assim, para quem for vir para o Almeidão, se vier pelo lado da Zona Sul, pode descer ali na Central de Polícia, vir andando, ou se for para a Integração, para a Lagoa, pode vir pegar, descer aqui, né, no ponto final dos ônibus do Cristo Redentor. Bom, agora vamos dar um giro aqui pelo estádio, né? E aí, como eu falei, como eu estava falando, né? Tanto o Almeidão como o Amigão, eles são parecidos. E aí, um outro fato interessante é o seguinte, que o estádio Almeidão, quando ele foi inaugurado, ele tinha o nome de Estádio Ministro Hernani Sátiro, né? E o Amigão tinha o nome Estádio Governador Hernani Sátiro. Então assim, a mesma pessoa, né, o governador da Paraíba da época, teve duas homenagens nos dois grandes estádios da Paraíba naquele período, né? Já que a gente não, acho que fora eles a gente não tem estádios aqui pela Paraíba que sejam tão grandes como eles dois. Então tem essa curiosidade também, né, que praticamente os dois estádios tiveram um mesmo, homenageava a mesma pessoa, mas aí o Almeidão teve seu nome alterado, né, para o Estádio José Américo de Almeida Filho, através de um decreto de um dos ex-governadores da Paraíba, né, o Ivan Bichara. Ele fez essa alteração através de um decreto, homenageando o então José Américo de Almeida Filho, que já foi ex-jogador, aliás, que era ex-jogador e ex-presidente do Botafogo da Paraíba, né? Então teve essa homenagem. Infelizmente veio a falecer em 1973, né? Creio, não sei assim quando exatamente, mas provavelmente antes de começarem as obras, né? Pro então Estádio Almeidão. E aí 2 anos depois recebe essa homenagem
E o estádio segue com essa carrega seu nome até os dias atuais, né? E aí a gente vai dar uma volta pelo estádio e mostrar para vocês como é que tá aqui o movimento. O recorde de público aqui no estádio Almeidão foi em 15 de novembro de 1998, num jogo entre Botafogo e Campinense, final do Campeonato Paraibano, onde o Belo ganhou por 2-0, né? E aí o recorde de público foi de 44.268 pessoas aqui no Almeidão. Não sei em qual dia caiu, né? O 15 de novembro. Eu chuto que tenha sido no domingo, né? Final de campeonato geralmente cai nos domingos e não sei se já chegou em um número próximo, né? Em partidas até os dias atuais, mas pelo menos nas nossas pesquisas é o recorde, né, de público. O estádio que tem capacidade para 45 mil pessoas, né? E aí uma localização privilegiada, né? Pois fica próximo da BR-230, na entrada do Cristo, né? E aí, aqui do outro lado, como vocês vão ver, tem a área de fogos, né? As barracas, as tradicionais barracas de fogos de artifício aqui do Cristo. E aí agora eu lembrei de um outro detalhe que eu até ia esquecendo, é de que há uma informação de que quando teve a partida inaugural, né? Lá em 9 de março de 1975, teve algumas pessoas, ou uma pessoa, não sei, teria soltado uma bomba em uma parte da arquibancada, né, do estádio, causando assim um certo tumulto, né, uma correria e tal, e aí a galera foi mais para perto do campo, né, e aí a partida reiniciou assim que a situação foi controlada, né, claro. Em 1975 e 76, por conta não sucesso, né, mas assim, aproveitando o hype, né, da inauguração, teve o torneio José Américo de Almeida Filho, né, não sei, provavelmente deve ter sido só entre os times ou de João Pessoa ou da Paraíba também, né, mas durou só esses 2 anos, não sei informar quais foram os campeões. E agora, para encerrar, né, teve a última grande reforma do estádio, que foi não só do estádio, mas o entorno também, né, como eu tinha falado lá no início, onde ganhou alguns quiosques, e aí junto com o estádio não, né, com o viaduto Eduardo Campos, teve uma melhoria também aqui no entorno, né, a pista foi melhorada, né, asfaltada, enfim, uma área ali onde os ciclistas e os pedestres podem caminhar, né. Alguns quiosques também foram construídos, tem um mais para ali, está mais escondido. Como também teve uma nova pintura, né, mas infelizmente já está um pouco desgastada. Isso aí aconteceu entre 2013 e 2014, né, mais ou menos no mesmo período em que estava sendo construída tanto a Central de Polícia como o viaduto do gás, né, o viaduto Eduardo Campos. E também, infelizmente, né, o histórico do Botafogo em inaugurações não é tão bom, né? Pois em 75 perdeu por seu xará carioca, né, por 2-0. E na reinauguração do estádio Almeidão, né, ali em 2014, agora eu esqueci a data, mas foi ali em 2014, perdeu a partida para o América de Natal por 1-0, né? Então o histórico do Botafogo aí não está tão bom não, né? Inaugurações e reinaugurações inauguração e reinauguração do estádio José Américo de Almeida Filho, o Almeidão, né? Então, com esses dados, essas informações, a gente vai chegando ao fim desse vídeo, né? Se você for torcedor do Belo, do Alto Esporte, SP, independente do time, né? Comentem aí embaixo suas experiências. Eu particularmente ainda não vi no Almeidão, então espero que no mais breve possível esteja
do outro lado, né, na parte de dentro, acompanhando algum dos jogos, e de preferência com vitória dos times da Paraíba, né? Então, até aproveitando aqui, algumas pessoas já sabem, mas eu particularmente sou flamenguista, e um dia desses apareceu para mim um vídeo aqui no YouTube que era a final, o primeiro jogo da final, né, da Copa dos Campeões, que foi uma competição ali que teve no início dos anos 2000, que foi entre Flamengo e São Paulo. Foram 5-3 para o Flamengo, e a partida foi aqui também no Almeidão, né? No mês de não lembro agora se foi em dezembro ou foi antes, mas foi no ano de 2001, né? Então, assim, o estádio tava lotado pra caramba, né? O outro jogo foi lá no Rei Pelé, em Alagoas. Então, né, o Almeidão aí, de 75 para cá, já viveu grandes emoções, né? Se eu não me engano, em 2010 ou 2011 também teve o Sun Rock Festival, né? Onde até a banda alemã Scorpions esteve cantando aqui. Então, é o estádio Almeidão abrilhantando a história da capital paraibana, né, dos peçonhenses também. E aí, com isso, né, vamos nos despedindo. E aí, como eu falei, né, independente do time que você torce, se você já veio aqui no Almeidão, comenta aí sua experiência, algum fato interessante, né, algum jogo que lhe marcou. Nos siga nas redes sociais, né, vamos estar o link aí na descrição. Se inscreva no nosso canal, conheça, preserve Aventuras de Pojampa, e até um próximo vídeo de futebol, de história, de cultura, de lazer da cidade de João Pessoa.